O século XIX foi um século marcado não só pela ascensão da burguesia, mas pelo fortalecimento e consolidação do modelo industrial, né? A Revolução Industrial ela avança bastante no século XIX a ponto de muitos autores falarem numa segunda Revolução Industrial que está em processo, está em curso nesse momento. Na segunda Revolução Industrial, evidentemente, ela marca algumas diferenças, principalmente no âmbito da ampliação das indústrias. Agora estou falando de gigantescas indústrias que lidam com campos, com ramos completamente diferentes. São indústrias pautadas, por exemplo, na produção petroquímica, indústrias da siderurgia, indústrias ligadas à produção automotiva, muito maiores, muito mais amplas do que as indústrias de tecidos, por exemplo, da primeira Revolução Industrial. E é claro, com isso, o mundo urbano cresce bastante, as cidades ganham densidade e a população urbana também. É nesse âmbito que o capitalismo se torna uma força econômica maior e que a vida dos operários começa a ser mais profundamente afetada por esse mundo capitalista. A nossa questão vai trabalhar exatamente essa dinâmica aí. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência e a ambição da classe. Os pobres então se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões. A Revolução Francesa lhe deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. No texto, analisa-se o impacto das revoluções francesa e industrial para a organização da classe operária. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão que, letra A, a competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. Não era essa a demanda da classe operária. A classe operária ela não vai atuar nesse sentido, até porque isso seria meio que corroborar a ideologia dos patrões. Não sou eu que tenho que me qualificar para adequar às exigências do patronato. Pelo contrário, a classe operária ela vai se envolver com uma classe autônoma, que vai ter uma consciência própria e demandas muito próprias. Então, a letra A a gente exclui. A B. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. É o nosso gabarito, que era uma grande demanda da classe operária. Transformar as bases do capitalismo é fundamental para a gente garantir que essa classe operária ela vai ter uma vida melhor, ela vai ter um cotidiano melhor. O capitalismo ele trouxe diversos problemas para a vida do operário, seja pelas extensas jornadas, seja pela exploração, pelos baixos salários, pela ausência de direitos, pela precarização das condições de vida, tanto dentro quanto fora da fábrica. Ou seja, o capitalismo era visto como um modelo econômico que prejudicava a vida do operário. Portanto, transformar as bases da economia capitalista é fundamental. Nesse sentido, determinadas ideologias como o marxismo, o socialismo científico, vão surgir no século XIX e vão fortalecer ainda mais as demandas do movimento operário e a sua atuação própria, né, visando acabar com as bases da economia capitalista, principalmente a propriedade privada, e construir uma nova forma de organização social. Então, nosso gabarito vai ser letra B. Vamos dar uma olhada nas outras para ver o que está errado. A introdução das máquinas do processo produtivo diminuía a possibilidade de ganho material para os operários. Não era exatamente a máquina que diminuía a possibilidade de ganho, né? A máquina poderia ser um auxílio no ganho material dos operários porque poderia se produzir mais. O problema era a propriedade privada. Era a expropriação do lucro, né? O operário, né, produzindo, vendendo sua força de trabalho, mas o lucro sendo retido de forma privada, exclusiva pelo patrão. Então assim está errado. O problema não é a máquina em si, mas o fato da máquina pertencer a uns poucos que acabam usufruindo, explorando o operário por conta disso. Assim está errado. D. O progresso tecnológico geraria distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais. Poderia acontecer isso num cenário onde, evidentemente, a produção fosse coletivizada, onde o lucro não fosse de responsabilidade, ou melhor dizendo, de propriedade apenas de poucas pessoas. Então, o progresso tecnológico poderia gerar uma má distribuição de riqueza? Sim, mas não era o que acontecia. Na realidade, uma das grandes demandas do movimento operário era ampliar a distribuição de riqueza que poderia ser gerada por esse progresso tecnológico. A letra D está errada, portanto. Letra E. A melhoria nas condições de vida dos operários seria conquistada com manifestações coletivas em favor dos direitos trabalhistas.
isso era uma demanda menor do movimento operário, principalmente depois que o marxismo, que o anarquismo, que as ideologias de esquerda ganharam força. A ideia de que eu poderia melhorar minhas condições de vida apenas com direitos trabalhistas se tornou uma demanda mais marginal. A ideia era mesmo transformar as bases do capitalismo para, através dessa transformação, emancipar a classe operária, que é o gabarito, a letra B que a gente trabalhou aí.